Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer para mim estar aqui hoje, passando um pouquinho do que eu aprendi nesses 10 anos que eu tenho de mercado de trabalho, né? Acho que a maioria aqui tem muito mais, né? Às vezes, e eu gostaria de começar iniciando assim, alguém especificamente, quando a gente fala de finanças pessoais, né, de decisões financeiras, alguém gostaria de ter alguma dúvida, algum assunto que gostaria de escutar hoje? Como? Como investir o dinheiro? Como investir o dinheiro? Como ganhar o dinheiro para investir? Melhor financiamento. O melhor financiamento? Tá. Como sonegar imposto? Como sonegar imposto? Tem um monte de delegado aqui, rapaz. Bolsa de valores. Hoje, assim, eu só estou fazendo algumas perguntas, porque eu vou traçar agora a palestra, né, e a gente vai trazer as perguntas mesmo e a resposta. No final, eu vou abrir para bate-papo, ok? Então, primeira coisa, por que eu me tornei planejador financeiro? Né, eu sou administrador de empresas e eu sou de Volta Redonda, interior do Rio. Quando eu era mais novo, né, quando eu tinha lá 16, 17 anos, eu sabia que eu gostaria de sair de Volta Redonda por ser uma cidade operária. Né, eu gostaria de ter uma atuação onde eu pudesse impactar positivamente a vida das pessoas. Então, estudei administração e uma outra coisa que eu gostaria era de ser remunerado pela minha responsabilidade. Então, quando eu saí de Volta Redonda, eu formei em administração e fui morar no Canadá. Era a possibilidade que eu tinha de fazer um update no meu currículo e voltar para uma grande capital. Né? O meu sonho era Rio de Janeiro, por ser do Rio, né? Mas eu acabei vindo para São Paulo, graças a Deus. Então, eu estou em São Paulo, vão fazer 5 anos. Foi quando eu vim para o fundo imobiliário aqui em São Paulo. Nesse fundo, eu era o analista financeiro e eu fazia análise tanto de imóveis, né, que a gente ia adquirir, quanto fazia as finanças da própria empresa. Né? Nesse período, eu fui convidado para trabalhar em uma imobiliária aqui em São Paulo, que foi um período, foi o período que a gente começou a ver o mercado cair. Foi em 2014. Então, eu tirei meu Cresce, né, lá em 2013. Em 2014, eu me tornei corretor de imóveis. E aí eu reparei, eu trabalhava em uma imobiliária de alto padrão, né? A gente vendia bastante comparado com as outras imobiliárias, chama Melhores Bairros. Imobiliária que ficava na Vila Nova Conceição, agora está em Moema. E aí, nessa imobiliária, eu reparei que a gente tinha vários corretores tão experientes quanto todos vocês e com uma carteira de cliente imensa. Né? Eles conheciam desde milionários, desde investidores, fundos, pessoas que queriam abrir franquias, mas naquele ano especificamente eles não estavam ganhando, não estavam conseguindo fazer vendas, que foi o que aconteceu com o mercado imobiliário. Todos os corretores sentiram isso, de uma forma ou de outra. Então, o que eu reparei? Falei, bem, eu estou numa imobiliária onde as pessoas têm uma carteira, já venderam muito. Em 2012, 2013, tinha um corretor que ganhava R$100 mil por mês de comissão. E chegou em 2014, 15, eles não estavam vendendo mais nada. Quem conseguia tirar 5, 6 mil reais era o bem sucedido da turma. Aí eu observei, falei, bem, o corretor ele vai direto ao cliente, né, ele tem intimidade, tem a carteira de cliente deles, mas quando o mercado imobiliário ele dá um pico e você oferece um imóvel, se não for aquela ovelha negra, você não consegue fazer a venda, porque a gente está sentindo uma crise ainda. Então, eu fiz o caminho inverso. Eu fui até o cliente, ajudar ele nas finanças, porque os nossos clientes, assim, o dos corretores, assim como os meus, que eu sou planejador financeiro, estão com dificuldades em aquisição de imóveis. O grande sonho do brasileiro é comprar imóveis. Né? A maioria me procura com esse intuito. E aí eu comecei a ajudar a fazer o caminho inverso. Então, primeiro eu explicava como que ele deveria tratar as finanças deles, para depois eles poderem comprar os imóveis. Eu fiz o caminho inverso. É um caminho mais árduo, mas ele é muito mais eficaz.
Tá? Então, deixa eu passar aqui. Existe um estudo feito pela Zurich, que é uma das maiores seguradoras do mundo, onde a cada 100 pessoas, né, isso no mundo inteiro, a cada 100 pessoas, só 10 vão conseguir ter independência financeira quando completarem 65 anos. O que isso significa? Que com o investimento que ela tiver, seja investimento na Bolsa de Valores, ou no Tesouro, ou em aluguel de imóveis, elas vão ter independência financeira. Então, desses 10, 1 vai ficar rico, 4 viverão bem, né? E 5 terão o suficiente para poder manter a vida. Embaixo, né, a gente tem 26. Esses 26 são pessoas que não chegam aos 65 anos de idade, então morrem. Né? E logo abaixo, a gente tem os 64% que dependerão ou de familiares, ou de governo, ou então vai morar em asilo. Né? Que quando a gente fala em reforma da Previdência no Brasil, retrata exatamente o que tem nesse gráfico. 64% da população depende do governo para poder aposentar. Né? E agora eu queria escutar, que vocês levantassem a mão. Quem gostaria de estar aqui no cinza, no gráfico cinza? Todo mundo. E quem gostaria de estar no amarelo? Ninguém, né? No vermelho eu nem vou perguntar. Eu não vou nem perguntar. Vermelho é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Mas ali até os 65 anos. Então, esse é um gráfico que reflete um pouco do que a gente tem hoje como corretores, né? Como vendedores. Né? Hoje, 60% da população brasileira está endividada. Né? Então, esse é um dado que a gente só tem mais 40 compradores, 40%. Né? E como é que nós vamos efetuar essa venda? E a gente, como é que a gente está? Então, hoje, eu estou falando tanto quero falar tanto que vocês escutem tanto da parte do cliente, quanto da parte de vocês. Né? Que a gente teve uma baixa também de vendas, e significa que bastante corretores estão passando aperto financeiro também. Tá? Bem, aqui eu vou passar um pouco as fases do ciclo de vida. Né? Existem alguns ciclos na nossa vida que a gente não consegue fugir. O primeiro seria o etário. Né? Então, a gente nasce, bebê, fase de criança, adolescente, adulto e depois velhice, depois a morte. O outro seria o educacional. Então, a gente entra no prezinho, depois vai para o colegial, ginásio, faculdade, pós-graduação, e assim vai. E a gente também tem um ciclo de vida financeiro que quase ninguém conhece. Né? A primeira são 5 fases apenas. Né? Tá cortando ali, mas eu vou falando, viu, gente? A primeira fase é a fase de educação financeira. Né? Hoje, quando a gente compara o Brasil com países de primeiro mundo, Austrália, Holanda, Estados Unidos, eles recebem educação financeira nas escolas. Né? Então, eles saem do terceiro ano para entrar na faculdade sabendo quanto que eles precisam ganhar e quanto que eles podem gastar. Quanto que eles precisam poupar por mês para poder comprar o imóvel, comprar o carro, fazer a viagem dos sonhos deles e aposentar. Aqui no Brasil, a gente não recebe isso nem numa faculdade de administração ou de economia. Né? Imagina nas outras. Né? Então, como educar uma criança que acabou de nascer, com 0 anos de idade? Poupando. Né? Para vocês que muitos já devem ter netos, filhos, vai poupar. Né? Então, poupar entre 50 e 200 reais por mês. Eu vou dar o exemplo de 100 reais para ficar prático. Então, uma criança que nasce hoje, se você começar a poupar 100 reais para ele, lá na frente ele consegue ter uma ajuda de custo para pagar uma universidade, ou então para poder pagar, de repente, uma compra de um carro, ou dar entrada numa casa. Né? Então, essa criança vai crescer. Quando ela completar aproximadamente 6 anos de idade, é o momento que você vai, de fato, entrar com a semanada, que a gente chama.
A semanada ela nada mais é do que a mesada dividido por 4, por semana. Então, você vai dar mais ali R$ 25,00 por semana. R$ 25,00 para quê? Para ela poder administrar aquele recurso financeiro em um período que ela consiga comprar o que ela quer, presentear quem ela quiser, comprar o lanche, que é o que a gente faz quando a gente cresce. Né? Depois, quando ela completar 7 anos, mais ou menos, transforma em mesada. Mesada por quê? A gente administra os nossos recursos, as nossas contas, sempre de forma mensal. Quando a gente olha, então, a criança ela não vai demorar muito tempo, uma criança de 7 anos de idade, ela vai chamar mamãe, papai, vovó, vovô, e vai falar, bem, eu gostaria de comprar um boneco, uma boneca, um carrinho. E você vai falar, meu filho, quanto que custa essa boneca, esse carrinho, esse presente que você quer comprar? Ah, mamãe, custa aproximadamente R$ 200. Então, você vai ajudar ela a fazer conta. Bem, se o carrinho, né, o presente que você quer comprar, custa R$ 200, você vai ter que esperar 2 meses para poder comprar. Hoje, as crianças são muito espertas, então elas vão responder. Pô, mas aí eu não vou poder comprar meu lanche, não vou poder comprar. Você fala, pode comprar. Mas aí vai demorar um pouco mais para você poder comprar esse presente que você está querendo comprar. Né? Então, o que a gente faz é educar as crianças, mostrar o que é o dinheiro aos 6, 7 anos de idade. Quanto que vale R$10? Quanto que vale 20, 50, 100? Para, no final, ela poder saber administrar e saber o que ela está comprando. Então, quando a gente chega lá a criança chega lá mais ou menos com 16 anos de idade, então é essa hora de você chamar ela e começar, claro, que durante esse período todo, a educação financeira não pode parar. Perguntar se ela está poupando o dinheiro, a mesada. Né? Quando ela completa 16 anos, então você chama, meu filho, hoje você tem 16, sabe essa mesada que eu te dou de R$100 por mês? Quando você nasceu, eu comecei a poupar R$100 todo mês. Você tem aproximadamente hoje R$60 mil. Então, imagina se nossos pais tivessem feito isso para a gente. Como não teria sido muito mais fácil nossas vidas. Iniciado a vida com R$60 mil. E aí você fala, olha, você tem 2 opções. A primeira é queimar isso, torrar, ir para o exterior, gastar, comprar carro, carro ainda não dá, né, com 16, mas gastar com cursos, viagens, festas, notebooks. E a segunda é você esperar até você completar 18 anos, que eu vou continuar poupando R$100 por mês, e aí você vai ter mais ou menos R$100 mil. Como você educou esse filho até os 16 anos, quando ele completar 18 anos de idade, ele vai ter R$100 mil guardado. R$100 mil hoje, a 1%, ou a 0,8%, que é uma aplicação factível, dá R$800 por mês. Então, imagina o filho de vocês entrando numa faculdade, ganhando R$800 por mês sem precisar fazer nada. Como seria muito mais fácil. Né? Agora, o próximo passo, já que a gente não teve, né, essa primeira fase, o segundo passo é dos 20 aos 30 anos de idade, que é a fase de acumulação patrimonial. Né? Essa é uma fase que a gente mora com os pais, a gente, muitas das vezes, não tem carro, não tem filhos, não constituiu família ainda. Então, esse é o momento que você entra no mercado de trabalho. Você começa lá ganhando R$1.000, R$1.500. Todo o dinheiro que entra é fácil de poupar. Porque você mora com seus pais pagam as despesas financeiras, você ainda não paga mesada para os seus filhos. Então, esse é um período que, se você vai fazer uma viagem, pode ser acampamento lá no Peruíbe. Né? Fazer um acampamento e tomar lá uma vodka qualquer. A garotada faz isso. Porque eles não estão muito interessados em estilo de vida, em gastar, em restaurante. Eles querem só curtir a vida. Né? Então, esse é um período que a gente fala que dos 20 aos 30 anos que inicia, né? Já que a gente perdeu a primeira etapa, seria o momento de você começar a acumular ali mais ou menos R$250 por mês, que é factível. Né? Para chegar com 30 anos de idade com R$100 mil. Tá? Olhando, então, a gente
poupando R$100.000 até os 30 anos, a próxima fase é a fase de rentabilizar. Por quê? Essa é uma fase que a gente chega no momento de vida que a gente já constituiu família, né? Então, a gente já não quer mais ficar indo para o Peruíbe acampar, né? A gente já tem um carro, já tem um filho, então já tem que pagar a mesada, a escola. Esse é o período que, em geral, né, a gente tende a ter o melhor salário da vida, dos 30 aos 45 anos. Né? Então, esse é um período que, se você investir em um imóvel, e esse imóvel, por exemplo, a gente teve esse período de 2014 para cá, o imóvel andar de lado, ainda tem tempo para você recuperar. Eu estou falando imóvel, mas pode ser bolsa, pode ser qualquer tipo de investimento. Então, esse é um período de arriscar. Buscar investimentos mais agressivos para você poder, claro, dentro do perfil de cada investidor, para você poder rentabilizar e crescer seu patrimônio. Olhando agora a fase dos 45 aos 60 anos. Essa é a fase que eu chamo de final lap. É a última chance. Né? Se você não se organizar financeiramente com essa idade, você vai depender ou dos seus filhos, ou do governo, ou vai morar em asilo. Porque o INSS, eu não sei se alguém aqui conta, mas eu não conto. Está difícil. Né? Por que eu falo isso? A gente teve alguns períodos, né, na história que as pessoas contavam. Né? Então, a gente pega a fase da igreja. Antigamente, quem tomava conta do dinheiro, da riqueza das pessoas? Eram as igrejas. Você trabalhava, chegava lá com 45 anos, a igreja ia ajudando as pessoas que eram mais velhas até ela morrer. Depois, a gente teve um período muito próspero dos governos. Então, a gente tinha aquele governo gigante, que a gente ainda tem alguns exemplares no Brasil, por exemplo, a Petrobras, o setor jurídico, onde o governo abraça esses profissionais e consegue garantir uma previdência sadia. Passou-se esse período, o Brasil ainda tem um restinho desse período. A gente tem o período das grandes empresas. Então, a gente tem a Petrobras, né? A gente tem vocês chegaram a ver empresas muito grandes que faziam previdência privada, davam clubes para os filhos, para a família, era plano de saúde. Né? E hoje, a gente, com essa reforma trabalhista, a tendência é que a pejotização, que as pessoas vão até trabalhar de forma autônoma. Então, eles dependem cada vez mais de si mesmo. Então, essa é a fase que, se você não se organizar, você vai dançar. Né? E, por último, é a fase de preservar. Então, como preservar? Eu passei minha vida acumulando patrimônio, agora é hora de eu escolher investimentos menos arriscados. Né? Imóveis menos arriscados. Não vou investir o dinheiro na bolsa, em Bitcoin, porque se esse dinheiro cair, você não tem de onde tirar dinheiro, você não tem de onde tirar recurso, rendimento para você poder usufruir da sua vida. Tá? Então, esse seria o ciclo de vida ideal. Agora eu vou mostrar um pouco como que a gente faz, né, a divisão patrimonial. Alguns me perguntaram de investimentos. Então, como que eu devo investir o meu dinheiro? Eu vou mostrar como se fossem caixinhas. Então, imagine cada uma dessas caixinhas ou uma caixa d'água. Né? Então, a gente vai começar da esquerda para a direita. Né? A gente vai sempre encher primeiro o colchão de segurança. O que é o colchão de segurança? É aquela reserva de emergência que a gente tem que guardar para autônomos entre 10 e 12 meses da despesa fixa. Então, quanto que eu vou ajudar vocês a fazer a conta? Quanto que eu preciso ter no colchão de segurança? Quanto que eu gasto por mês? Se eu gastar R$6.000 por mês, eu preciso ter entre R$60 e R$72.000 ali naquela primeira caixinha. Essa é a reserva de emergência que os autônomos deveriam ter. Por quê? Se eu não vender nada nos próximos 10 meses, eu tenho de onde tirar dinheiro para poder pagar a minha comida.
para não ficar desesperado para vender e acabar influenciando de forma ansiosa as vendas. Né? Então, o colchão de segurança ele tem a principal característica é a liquidez. Então, o que é liquidez? É a possibilidade de você colocar o dinheiro no bolso rápido. Então, a mais conhecida, a mais popular no Brasil é a poupança. Mas eu não sugiro de forma alguma a poupança. Eu sugiro sempre buscar outros fundos, alguma coisa que renda melhor do que a poupança. Porque a poupança rende menos do que a inflação. Do lado direito, né, a gente vai ter os projetos de vida. Então, a gente vai separar 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 anos. Então, curto, médio e longo prazo. Né? O que são os projetos de vida? Tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, comprar carro, trocar de casa, reforma, estudos, viagens, filhos, tudo isso. Então, qual a diferença de um projeto de vida para um sonho? O sonho é uma coisa que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu gostaria de ir para Roma. Quem aqui gostaria de ir para Roma? Todo mundo, né? Assim, para a Europa. Eu gostaria de ir para Roma. Qual a diferença de um projeto para um sonho? Esse é um sonho meu. Quando que a gente transforma um sonho em projeto? Gostaria de ir para Roma em 2020 e vou gastar R$20.000 lá. Então, eu tenho o que eu quero fazer, quanto que vai custar e quando que eu vou fazer. Por quê? Aí eu consigo projetar quanto que eu preciso poupar, né, para eu poder fazer esse projeto de vida. Né? Isso serve muito para compra de imóveis. Né? Quanto que você precisa poupar por mês, além do colchão de segurança, para você poder ter e realizar os seus projetos? Tá? Voltando um pouco no colchão de segurança, ali também serve para emergências. Né? Então, bati de carro, de onde que eu vou tirar dinheiro? Da primeira caixinha. Ou então, fiquei doente, não consegui trabalhar durante um mês. De onde que vai sair esse dinheiro? Do colchão de segurança. Então, é reserva para emergências ruins e emergência boa. O que é uma emergência boa? Vocês estão no mercado imobiliário. Então, o que seria uma emergência boa? Um imóvel barato. Né? Um imóvel que está abaixo do preço de mercado e precisa dar uma entrada quanto antes. Hoje, por exemplo. Né? Então, a gente teria lá R$60.000 para poder segurar o imóvel e, se tivesse um projeto de vida, entrar, de repente, num financiamento para poder realizar esse projeto, antecipar, que é uma oportunidade que a gente pode ter de investimentos. Né? Olhando o último quadrinho, a gente vai ter a aposentadoria, que é a tão sonhada independência financeira. Aqui eu gosto de apelidar esse último quadrinho como reservatório Cantareira. Né? Então, vocês lembram que a gente teve... Sempre seco. Você lembra que a gente teve ali a crise hídrica, aqui em São Paulo? Né? Então, a gente estava lá no volume morto, passou uma semana chovendo aqui em São Paulo, que alagou São Paulo inteiro, e o reservatório Cantareira nem mexeu. Por quê? Assim como o reservatório Cantareira, quando a gente fala de aposentadoria, de independência financeira, tem que chover a vida inteira, tem que pingar ali 100, 200, 300, 500 reais por mês para você conseguir conquistar a independência financeira. Quando você chegar lá com 65 anos, você tem a possibilidade de fazer essa aposentadoria. Então, hoje, como eu estou falando com autônomos, com corretores, como que a gente faz essa educação financeira para pessoas que têm a renda variável? Pô, Júlio, é muito fácil falar isso, porque é só guardar, mas para guardar precisa vender. Então, como é que a gente faz para projetar e para planejar a nossa vida financeira, já que a gente tem uma renda variável? Tem mês que vende, tem mês que não vende, tem mês que aluga, tem mês que não aluga. É olhar, sempre anotar todas as despesas, né, e tentar anotar, ver quanto que você vendeu nos últimos 12 meses. Então, o que a gente tem de certeza são as despesas dos 12 meses. Ela é linear. O que a gente tem de variável é receita. Essa receita dos últimos 12 meses, se você pegar essa receita e dividir por 12, ela não pode ser maior do que você gasta no linear, no mensal. Se ela for maior, você vai ter que vender mais. E para vender mais, hoje, é bem difícil. Então, por que os autônomos, em geral, têm problema em poupar? Porque eles controlam a entrada, não controlam a saída do dinheiro.
A saída do dinheiro, que é o que a gente consegue controlar, o que é a variável que a gente, na verdade, é o preço que a gente tem em poder em nossas mãos. Então, olhando para o plano de ataque, então, é como se fosse um jogo de futebol. Quando a gente fala em poupança, em investimento, é o ataque. Então, qual que seria a defesa? O controle. A defesa se chama seguros. Quando saiu uma reportagem ontem na Globo, dizendo que os brasileiros preferem proteger o carro. Então, a gente tem um índice de morte por acidentes de carro absurdo no Brasil. E os brasileiros têm seguro de carro, mas não têm seguro de vida. Então, fazer uma pergunta bem provocativa. Como ficaria a família de cada um de vocês hoje, se vocês não voltassem para casa hoje? Como ficaria? Preocupados, sem recurso. Então, o brasileiro, em geral, a gente não gosta de seguros, está na nossa cultura. A gente vê como desperdício de dinheiro, mas chama proteção. Né? Imagina se vocês não voltam e a família de vocês recebem lá 500, 1 milhão de reais. Né? Então, quando a gente fala em seguro de vida, ou então de DIT, que é de doenças, ou então de responsabilidade social, imagina algum cliente de vocês denuncia vocês para o CRES e vocês não podem vender mais. Como é que fica? Não fica, né? Então, existem seguros exatamente para isso. Né? Por isso, quando a gente faz o planejamento financeiro, o ataque é quando está dando certo. A forma de defender é se der errado. Se eu ficar doente, se eu ficar inválido. Né? Então, como é que... Imagina a filha de vocês, ou o filho, né, de vocês, sem nenhum recurso, para os próximos 5, 6 anos. Como que ficaria muito mais difícil para eles poderem continuar a vida deles? Né? Então, o que a gente faz com o planejamento é exatamente verificar quanto de seguro você precisa, também para não gastar dinheiro a mais. Né? Então, o colchão de segurança... Por que eu estou mostrando toda essa divisão patrimonial? Né? O colchão de segurança, eu falei, tem para autônomos entre 10 e 12 meses. Por que não pode ter muito? Essa primeira caixinha é a caixinha que rende menos. Então, um exemplo, a poupança, ela rende muito pouco. Então, se você deixa seu dinheiro todo na poupança, você está investindo errado. Né? Da mesma forma, para quem deixa o dinheiro todo na aposentadoria. Então, onde que fica o imóvel aqui? Alguém sabe dizer? Os imóveis? Na aposentadoria. Exatamente. Imóvel, ele fica no longo prazo. Né? Então, vou dar um exemplo de clientes que eu pego como um planejador e eles têm problema financeiro. Às vezes eu pego famílias com 3 milhões em imóveis e não tem 100 mil reais no colchão de segurança. Qual que é o padrão de vida deles? Nesse caso, a pessoa está precisando de dinheiro para poder pagar as contas e tem um imóvel de 1 milhão, 2, 3 milhões de reais. Como é que resolve? Tem duas formas só. Vender imóvel ou então pedir empréstimo. Mas hoje, se a gente vender o imóvel com pressa, o que acontece? Você perde dinheiro. Porque não tem liquidez. Então, quando a gente olha esse cenário, tem que estar muito bem equilibrado. Olhando... Então, imagina um imóvel, tudo vazio, e você com um imóvel de 1 milhão de reais aqui. Se você vai vender hoje um imóvel de 1 milhão de reais, você vai perder 10%, 20%. Então, você perde aqui 20% para levar lá para a primeira quadrinha. Agora, imagina também todo o seu recurso aqui. Você perde em rentabilidade. Então, por isso que a gente divide em tempo e em risco, para a gente poder buscar uma carteira de investimentos, que seja em imóvel, que seja em ações, que seja no Tesouro Direto, para poder ter esse equilíbrio. Não conseguir vender nos próximos 12 meses, eu tenho recurso lá. Né? Então, eu vou dar um exemplo, porque que também o principal erro, então, dos consumidores junta, então, recebe uma comissão de 40, 50 mil reais, torra tudo. Faz viagem, tira a barriga da miséria, leva a família pro restaurante, não é isso? Vamos comemorar a venda. Aí,
consegue lá, depois de um período depois de 6 meses, faz mais uma venda, entra o dinheiro já está comprometido, zero caixa. Então, você nunca tem aquele dinheiro estagiário que a gente chama. Lembra do ciclo de vida? Imagina você com 20 anos de idade com 100 mil reais, rendendo 800 reais. Esses 800 reais que está rendendo, a gente chama de dinheiro estagiário. É o dinheiro que você tem no banco e ele está rendendo para você. Então, a gente nunca consegue construir o dinheiro estagiário, depois o júnior, o trainee, depois o sênior, né, e a independência financeira. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, mais comum, é não fazer o planejamento financeiro. Então, vou dar um exemplo. Hoje a gente tem, no ano zero, um carro, vamos falar de automóvel, né? Vamos supor que a gente tem um carro zero. Comprei um carro 2018 que vale 60 mil reais na data de hoje. Eu sei que daqui a um período, de tempos em tempos, a gente troca de carro. Todo mundo troca de carro, isso é óbvio, né? Essa é uma projeção óbvia. Então, vamos supor que eu troque aqui no 6º ano. Esse carro vai estar valendo mais ou menos uns 30 mil reais, né? Então, vai ficar faltando 30 mil para eu poder comprar mais um outro carro de 60 mil reais, para manter o mesmo padrão de carro. O que os consumidores fazem? Financiam. Esses 30 mil financiados em 5 anos, financiados multiplicam, né? Então, viram 60. Quanto que eu paguei no carro? 30 mil que eu dei de entrada, mais 60. Paguei uma vez e meia o valor do carro, né? E aí a pergunta se a saída seria o consórcio. Depende, né? Eu vou dar o exemplo de quem está poupando, de quem já tem esse recurso para esse projeto. Hoje, para você ter 30 mil reais depois de 6 anos, a gente está falando de investir mais ou menos 17 mil reais. Então, se eu comprar um carro de 60 mil e eu tiver 17 mil investido para daqui a 6 anos, esses 17 mil vão crescer e vão virar 30 mil reais. Então, eu vou ter um investimento de 30 mil, vou ter um carro de 30, consigo comprar um carro de 60 pelo valor de 47 mil reais. Qual que é a diferença? A diferença é, o à vista você consegue pagar 47 e o financiado 90 mil. Quase o dobro, não é? Agora, eu vou afirmar para vocês, não existe planejamento financeiro, não existe compras ou finanças, seja de gente pobre, que recebe R$1.000, ou de multimilionário, que fica de pé, pagando 2, 3 vezes o valor de um bem. Seja de carro, seja de viagem, seja de imóvel. Não existe, não tem como. Tá? Então, o segundo erro é não se programar. A gente está falando de carro, mas aqui pode servir como filhos, viagens, troca de apartamento, reformas, tudo. Todos os projetos que a gente faz. Né? O terceiro erro seria, de fato, não fazer essa divisão patrimonial. Né? Então, eu dei o exemplo do imóvel sendo vendido para encher o colchão de segurança, e o inverso seria o seguinte: eu recebi uma vez um cliente que ele vendeu um imóvel no valor de 400 mil reais e resolveu me procurar depois de 6 anos. E estava ali na poupança, colocou o dinheiro todo na poupança. Hoje a poupança rende 0,39%, mas na época rendia 0,5%. Então, ele me chamou 400 mil reais, rendendo 0,5%, dá 2 mil reais por mês. É ok, né? Parece bom. Mas eles sabiam que a poupança não era o melhor investimento. E eles falaram: Júlio, qual que é o melhor investimento para mim? Né? Essa pergunta básica, todos os clientes falam. E eu falei: eu não faço a mínima ideia. Não sei se você vai querer comprar um outro imóvel daqui a uma semana, ou se você vai querer... quais são os seus projetos, né? Quanto que você precisa em cada caixinha. Eu não sei. Qual que é o seu padrão de vida? Quanto que você vai precisar no colchão de segurança? E aí eles falaram: Júlio, depois que a gente fez o planejamento, a gente descobriu que no colchão de segurança eles precisavam de 30 mil. Aqui, nos projetos de vida, eles precisavam de 70 mil, e 300 mil dava para colocar aqui na aposentadoria. Quando a gente fez essa diversificação e a gente foi no mercado financeiro buscar investimentos, isso em 2016, a gente conseguiu 1,5% de investimento, de retorno, da carteira. Então, eles estavam perdendo todo mês 1%.
São R$4.000 por mês que eles estavam deixando de ganhar durante 6 anos. Quando a gente faz essa conta, 4.000 vezes 12 meses, vezes 6, dá quase R$300.000. Então, não fazer essa divisão patrimonial, ou jogar muito para lá ou para cá, também faz a gente perder dinheiro. Por isso que é importante, quando a gente fala em carteira de investimentos, de onde investir, sempre saber o que você está fazendo. Respeitar essa regrinha. Essa é uma regrinha universal, viu, gente? Funciona em qualquer parte do mundo. Então, quando o pessoal fala em criptomoeda, é exatamente para não ter o risco governo. Né? Hoje a gente tem os grandes bancos centrais do mundo inteiro se endividando cada vez mais. Né? Então, existe um risco, quando a gente fala em poupança, em tesouro direto, não existe investimento sem risco. Essa é uma grande mentira que o mercado cria. Todo investimento tem risco, seja ele baixo ou grande. O tesouro direto, o risco é o Brasil. Se o Brasil quebrar, ninguém recebe. Quem investiu não recebe. Mas, se eu pudesse falar que o menor risco que a gente tem investindo dentro do Brasil é o tesouro direto, ou a poupança. Porque se o Brasil quebrar, o restante tudo quebra. Né? A gente tem fundos, a gente tem imóveis, tudo acaba. E o ouro? Qual a garantia que vai ter no ouro? O ouro... Ser confiscado. Não, o ouro a gente não conta como investimento. Né? É como se fosse comprar dólar. É capital fixo. É capital fixo. É para você proteger patrimônio. Mas ele pode ser confiscado. Aonde você deixa? Bem, o ouro ele tem duas formas de você fazer a custódia. Uma é com você mesmo, então você guarda num cofre em casa, que algumas pessoas fazem. A outra é deixar em um banco, né? Você deixa em um banco. Só que assim, existe as pessoas que colocam em casa tem o risco de alguém entrar e assaltar. Né? De deixar no banco, assim, eu praticamente, para quem me pergunta, eu sempre afirmo deixar no banco. Né? Você deixa num banco custodiado, paga lá uma taxa anual, barata, e você não tem o risco de assalto. Porque se alguém descobre que você tem R$150.000 em ouro em casa, você ainda perde a vida. Então, agradeço ao Júlio e a gente promete convidá-lo uma próxima vez. Obrigada. Tem.